Com 14 anos, eu já sabia que um dia eu seria vegano. Olá, meu nome é Bruno Luiz, formado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a Vegana Filosofia, né? Voltei, estamos aqui para mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo, né? E nada melhor do que comentar um pouco sobre por que eu me tornei vegano. De onde veio isso, né? Isso é só uma moda? É uma coisa de adolescente rebelde? É somente uma dieta? São perguntas que frequentemente eu escuto, né? Desde que eu decidi tomar essa decisão e me tornar vegano. Ou também, por outro lado, por que se dá o trabalho, assim? Por que alguém vai parar, mudar sua dieta, os lugares que frequenta, vai passar por constrangimento social, vai ouvir uma piada, vai ficar gente perguntando, e a proteína? É mais fácil de você entender por que alguém se colocaria, né, em toda essa situação, uma vez que você entende o que significa o veganismo. Para começo de conversa, veganismo de maneira muito simples quer dizer uma doutrina, um conjunto de ideias, uma ideologia, uma filosofia que rejeita a exploração animal. E o que significa essa exploração, né? Significa o uso de animais a favor de interesses humanos, ou somente pensando nos interesses e nas finalidades, nos objetivos humanos. Essa rejeição que o veganismo faz é em todas as formas de exploração animal, em todas as formas de uso dos animais a favor dos interesses meramente humanos, assim, desconsiderando que os animais talvez tivessem outros interesses que não aqueles que a gente dá para eles. E por isso, né, veganos não consomem produtos de origem animal, de modo geral. Essa é uma forma de você resumir, por assim dizer. Então, nem carne, nem leite, nem ovos, nem mel, nem peixe, né? Porque às vezes as pessoas falam, então se você come só peixe, você não come carne, você come peixe. Não, assim, peixe é carne, né? Também outra parte importante é relacionado a produtos que foram testados em animais, né? A gente teve a célebre campanha, né, Salve Ralph, que viralizou e muita gente entrou em contato com essa realidade, né? Muita gente acho que nem pensava que isso acontecia e de fato sim, né? Foi uma realidade muito grande, né? Os testes em animais, a gente vê, na verdade, uma progressiva conscientização acerca disso, uma diminuição, né? Tem se visto também que testes em animais muitas vezes são desnecessários, muitas vezes os testes estão relacionados a produtos inúteis, assim, cosméticos, besteira, sabe? Não é nada que é tipo, ou salva a humanidade ou teste em coelho, né? Então, de fato, isso tem diminuído, tem que diminuir cada vez mais, né? O nosso objetivo é que isso acabe, então por isso a gente tenta, né, sempre na medida do possível, porque a gente precisa de informações sobre isso, né? Saber se aquele produto, se aquele serviço, enfim, se tudo aquilo ali envolve testes ou não em animais. E aí também, da mesma maneira, né? De modo geral, a gente se opõe a rodeios, vaquejadas, touradas, hipismo, caça esportiva, enfim, todo tipo de esporte, de entretenimento, de uso dos animais como entretenimento, como se fossem meios de transporte, enfim. De modo geral é isso, assim, né? Tudo que envolveu o uso de animais como se coisa fosse, nós rejeitamos. E é claro, assim, né? Tem que fazer um disclaimer, assim, né? É claro que o veganismo, ele sempre vai ser na medida do possível e do viável, né? Tem coisas que estão fora do nosso controle e tem, assim, coisas que simplesmente a gente não sabe, né? Por exemplo, um produto que, sei lá, uma empresa mente, fala que não testa em animais e na verdade ela testa. Então, às vezes, tem esse aspecto também da informação que nunca vai ser perfeita. Mas é isso, né? Na medida do possível, do viável, do que a gente souber, do que a gente investigar, a gente vai tentar buscar alternativas e não compactuar com esse sistema, né? Não considerar mais que os animais são comida. Na verdade, eles são animais, né? E como nós também somos animais, eles também têm direitos, né? E eu acho que um direito mínimo é o direito de não virar carne, né? Enfim, mas isso é papo para outro vídeo especificamente sobre isso, né? Assim, né? Você pode olhar para essa definição até um tanto vaga de veganismo, né? E pensar, pô, parece muita coisa, né, bicho? Assim, pô, é muito exigente isso, muito idealista, assim, é irreal, é utopia, sabe? É coisa para meia dúzia de pessoas, assim. E de fato, sim, né? O veganismo assusta mesmo numa primeira vista, né? Principalmente porque a carne e os produtos animais eles desempenham um papel tão central na nossa imagem de mundo, no nosso dia a dia,
que normalmente a reação das pessoas é de paralisia, assim. Como assim? Se você não vai comer carne, então você não vai comer nada? Então você vai passar fome? Mas não, às vezes é só uma questão de imaginação, né? De fato é isso, né? Um papel do veganismo é imaginar exatamente como vai ser a alimentação, assim, de outra forma. Que não é isso, assim, né? Proteína não é sinônimo de carne. Proteína, na verdade, é encontrada em vários vegetais e por aí vai. E paulatinamente, essas certezas são desconstruídas e novas certezas são fixadas. Então, é muito tranquilo para, por exemplo, quem é vegano há mais tempo, saber que tem bodybuilder vegano, assim, sabe? Estupidamente, pessoas, homens e mulheres, estupidamente musculosos. E não, assim, não é nenhuma surpresa. Nossa, como isso é possível? Mas normalmente as pessoas, né, que não estão inseridas não conseguem imaginar. Tipo assim, meu Deus, eu achava que ou comia carne ou não tinha força. Ou comia carne ou não tinha músculo. Então, o que eu venho percebendo, né, isso é um processo paulatino, é lento, é gradual. É que, na verdade, o veganismo ele é muito mais fácil do que parece. Principalmente nesse momento em que você decide tomar mudança. Porque só tende a ficar mais fácil. Esse é o ponto. Quando você vai conhecendo pessoas, você vai descobrindo lugares e você vai se adaptando, na verdade, a essa nova forma de habitar o mundo. E depois que vira uma rotina, você fala, putz, é verdade, é uma rotina como era, né? Do mesmo jeito que eu tinha minha rotina sendo não vegano, agora eu tenho minha rotina sendo vegano e é uma vida que segue, o mundo não acabou por causa disso, né? E mesmo quando eu já era muito convencido, né, de que um dia eu seria vegano, eu dava muitas desculpas em não tomar essa atitude, né? E não virar essa chave. Como todo mundo faz, né? Porque de fato realmente existe uma resistência muito grande. É muito difícil tomar essa decisão final. E ela não vai vir de um dia pra noite. Ela não vai vir depois de assistir um vídeo como esse, por exemplo. Nem de ler um livro, ou ver uma palestra, ou interagir com um animal. Enfim, ela vem como toda grande mudança na nossa vida, e o veganismo seria só um tipo de grande mudança que você pode fazer na sua vida, pode ser, sei lá, se mudar da cidade, pode ser começar um esporte novo, mudar de carreira, enfim. Vai envolver desafio, né? Vai ser desafiador e vai ter essa vontade de permanecer nessa zona de conforto, porque, por definição, é confortável, né? Esse papo, né, sobre as dificuldades de tomar essa decisão de virar vegano, eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo em que a gente pode explorar isso com mais detalhe, né? Nesse vídeo, realmente, eu quero contar a minha trajetória, como foi essas minhas indas e vindas e por que eu afirmo, né, que desde pequenininho eu já achava que eu seria vegano. A minha história com o veganismo, ela começa a partir de 2 filmes. Okja, de 2017, e Bons de Bico, de 2013. E a ordem é essa, porque primeiro eu assisti o Okja ali próximo do lançamento, e depois ali, eu acho que alguns meses depois eu assisti o Bons de Bico, assim, muito longe de 2013, né? Já tava lá para final de 2017, eu acho, por aí. Bom, o Okja, né? Ele é um filme longo, ele tem mais ou menos 2 horas, uma produção sul-coreana e tal. E assim, o enredo, ele é bastante simples, assim, dá pra resumir de uma maneira muito simples, né? Você tem uma garota, que é uma das protagonistas, a Mika, e basicamente ela faz de tudo pra tentar salvar sua melhor amiga, que na verdade é uma porca gigante chamada Okja, que dá nome ao filme, né? E a ação do filme é basicamente a gente ver a Mika tentando proteger, tentando salvar o seu animal de estimação, que é a Okja, de uma empresa produtora de carne, né? Na verdade, a gente descobre isso ao longo do filme. Okja é um tipo muito específico e especial de porco, assim, uma espécie de super porco que foi desenvolvido justamente por uma indústria de carne, né? Para criar uma espécie de porco que forneça o máximo de carne, que precise do mínimo de alimentação, que produza o mínimo de excremento e que tenha o mínimo de impacto ambiental. É uma espécie de produzir carne de maneira sustentável. Um animal que não vai ter mais esse argumento que os veganos gostam de dizer, né, que a produção de carne impacta o aquecimento global, enfim, mudanças climáticas. Eu tinha 14 anos, né, quando eu assisti isso pela primeira vez. E toda essa saga, né, toda essa luta me impactou de uma forma muito interessante, assim. Eu lembro de ter sentido muita pena da Okja, assim, de ver que aquele animal que estava vivendo a vida feliz com a sua amiga, se relacionando, de repente ele teria que virar carne, teria que ser morto, porque, sei lá, os humanos decidiram que gostam de carne de porco, assim. E também eu fiquei pensando, poxa, cara, são muitos animais criados para carne, né? E eu lembro até de ter ficado um pouco assim, meio enjoado, meio enojado.
pelo fato da gente fazer isso, sabe? Mas, assim, eu continuei comendo, né? Aí então, né, alguns meses depois de ter assistido o Oxygen, né? Acho que um ano no máximo depois, eu assisti o Bons de Bico, né? E eu lembro que era mais ou menos próximo do Natal, ou tinha passado o Natal, enfim, eu lembro que me remeteu muito ao Natal e eu vou contar pra vocês, né, depois, né? Bom, Bons de Bico é uma animação da Hillfax Animation, né? Então, é uma produção ali estadunidense. O enredo, na verdade, é bem simples, né? Você tem dois perus que são protagonistas, né? E como perus, assim, eles não estão muito felizes desse ritual do Dia de Ação de Graças, né? Em que você tem, até alguns chamam de Dia do Peru. Então é de praxe você servir peru, né? Na refeição, no almoço de Ação de Graças. E aí eles bolam uma espécie de plano mirabolante de viajar no tempo para mudar esse cardápio, né? Então eles voltam lá acho que no século XVII, né? Tentando impedir justamente esse momento em que os colonizadores criam esse ritual, né? Como o Dia de Ação de Graças, né? E, enfim, é óbvio assim que eu não me identifiquei no sentido de que, né? Para quem é brasileiro recifense, não tem Dia de Ação de Graças. Mas a gente consome peru no Natal, né? Então eu fiquei pensando justamente no Natal, assim. Como geralmente tem um peru ali em cima da mesa. Mas não vivo, né? Como ele estava no filme. Tentando lutar por suas vidas, sendo inteligente, voltando no tempo. Não, geralmente a gente interage, a gente enxerga o peru no Natal morto ali em cima da mesa, né? Ali, assim, pronto pra gente se deliciar à nossa disposição. Isso me deixou muito agoniado, eu lembro, assim, no Natal, sabe? Assim, eu lembro de olhar e ficar um pouco meio assim receoso e tal. Mas, como sempre, assim, vida que segue, continuei comendo carne, né? E essa foi a minha história com esses dois filmes, assim, quando eu ainda era bem novo, né? Com 14 anos, assim. É claro que eu tô fazendo uma releitura e tornando muito mais complexo os processos mentais que eu passei nessas épocas, né? Mas a ideia geral é essa, sabe? Que esses dois filmes, essas duas histórias ficaram de alguma forma, assim, no fundo da minha cabeça, assim, ressoando o veganismo, sabe? Bom, depois disso a gente vai fazer um salto temporal gigantesco para 2022, quando eu já estava me matriculando na graduação em filosofia. E antes de começar as aulas, né, eu tinha pensado em estudar um pouco sobre, porque, assim, eu gostava muito de filosofia no colégio, mas eu não tinha lido nada de filosofia, não tive contato direto muito com textos filosóficos, mas com apostilas e tal. Então, assim, eu não tinha lido muita coisa, eu achava que eu era muito burro, que eu era muito bom, mas que na universidade o negócio, o bicho ia pegar, sabe? Então eu fui estudar por conta própria, né? E aí, pesquisando no YouTube, eu descobri o canal Isto Não É Filosofia, né? O INEF. E eu basicamente, assim, maratonei todos os cursos que estavam disponíveis lá na época, né? E eu lembro de uma aula muito especial que me marcou, assim, era o curso de problemas filosóficos, né? E o título da aula, o título que estava na thumb do vídeo era o seguinte, isso era uma pergunta: é errado comer animais? E aí, pô, velho, pensando em todo esse background que eu falei pra vocês, né? Desses filmes, dessas ideias. Isso me instigou demais, assim. Eu assisti vidrado aquela aula e, basicamente, né? Ela debateu ética animal e a moralidade, né? De matar animais pra fazer comida, né? Tem uma parte da aula era argumentos a favor e, basicamente, era tentando pensar esses argumentos, né? E eu lembro que eu achei todos os argumentos a favor, as justificativas, né, muito fracas, assim, péssimas mesmo, assim. E eu fiquei pensando, então, e agora? O que eu faço, né? Resta o outro lado, assim? Então, será que não é certo isso, assim? E eu fiquei completamente inquieto, mas, como sempre, né, eu deixei de lado e, assim, vida que segue, né? Aí um tempo depois, assim, pouco tempo depois, um ano no máximo, lá em 2023, eu já estava na graduação e eu tinha que pagar uma disciplina obrigatória chamada ética, né? E aí quem estava responsável por essa cadeira na época era o professor Marcelo Pelizoli, né? E lá ele tinha uma iniciativa de disponibilizar seminários para que os alunos apresentassem e aquilo poderia contar com parte da nota, né? E aí eu me disponibilizei para apresentar em grupo, né, com outros colegas, um seminário intitulado Bentham, Mill e Singer, né? Ética Prática e Ética Animal. E aí isso aflorou ainda mais o meu interesse, né? E tanto que mais no futuro, né, acho que no próximo semestre ou no outro, eu me candidatei para ser monitor na mesma disciplina de ética com o mesmo professor, né?
E eu lembro, né, que o próprio professor me convidou para apresentar novamente esse seminário com a nova turma, né? E aí foi um seminário mais dedicado ao Peter Singer mesmo, né? Eu lembro que o título era Olhar da Ética Prática, Utilitarista e Ética Animal, Peter Singer, né? E aí eu lembro que isso foi assim, a gota d'água para eu firmar esse interesse, sabe? Nesse autor, nessa discussão. Eu tava fisgado completamente, mas ainda faltava algo. Desde então, né, se alguém me perguntasse em conversas informais, eu sempre diria assim, pô, eu sou contra comer carne, assim, eu acho que não tem um bom motivo, um justificativo. Se você me perguntar, eu não vou saber defender, assim, justificar porque eu acho que é certo comer carne. Eu acho que até os veganos têm razão, assim, talvez um dia eu serei vegano. Mas ficava naquilo, naquela vontade fraca, né? Naquele sonho distante, um dia eu vou ser vegano e tal. Mas por enquanto eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Mas assim, eu já estava convencido intelectualmente. Só que esse é o ponto, né? A conversão intelectual, ela não é suficiente. Porque ela não vai fazer você mudar a sua vida, assim. Enquanto você estiver discutindo, enquanto você estiver pensando, raciocinando, sei lá, escrevendo um texto, você vai defender aqueles argumentos. Mas é isso, assim, às vezes você saiu do texto, você volta a viver sua vida, sabe? Você escreve um texto lindo a favor do veganismo, e depois que você terminou de escrever, você vai almoçar e você vai comer picanha, sabe? Vai comer carne do mesmo jeito, sabe? Então, só em 2025 é que eu retornei os pensamentos sobre Singer, especismo e veganismo. Então, assim, teve um hiato, né, desse primeiro contato. Tanto no seminário quanto na monitoria, né? E, basicamente, 2025 foi o ano que eu terminei minha graduação, né? Então, eu fiz meu TCC sobre Wittgenstein, Descartes e ceticismo radical, ou seja, nada a ver com veganismo, né? Mas eu precisava pensar em um mestrado. E uma decisão que eu tinha é que eu queria que algo relevante, polêmico, que não fosse muito abstrato, né? Eu queria algo que fosse assim tão incontornável, tão concreto, que fosse difícil não ver. Por que não pegar um problema meu, assim? Por que não só pensar um problema da filosofia, mas algo que está me inquietando, sabe? Que me acompanha diariamente, por assim dizer. Então eu peguei essa minha batalha interna entre, por um lado, né, achar que é errado comer animais, mas mesmo assim continuar comendo. E se eu pegasse isso e transformasse em objeto de pesquisa, né? E pô, eu fiquei muito grato com o meu orientador, Marco Silva, né, que também é vegano e que acolheu muito bem a ideia, sabe, assim. Ficou muito feliz de ver uma pesquisa como essa, se identificou, até eu lembro de falar questões assim, pô, às vezes é uma pesquisa muito pessoal, assim, eu acho que eu não conseguiria tocar essa pesquisa, né? Que bom que tem alguém tocando ela por mim. Porque realmente, assim, é bastante difícil às vezes você tocar uma pesquisa tão pessoal, porque parece que é você que tá à disposição, é você que tá na vitrine, né? Não é, sei lá, Peter Singer, não é o filósofo XYZ, não é o tema super abstrato que você tem que se esforçar muito para entender o que é. Não, é um tema que tá na boca do povo, que as pessoas entendem, que todo mundo vai dar pitaco. Então, de fato, tem esse aspecto também muito desgastante, né? Eu espero não me desgastar tanto, né? Enfim, e outro aspecto muito bom também, muito interessante, é que, assim, eu não era vegano na época e eu tava muito interessado em refletir sobre isso e em um momento, assim, eu fui constrangido por eu não ser vegano, tipo, que absurdo uma pessoa não vegana tocar uma pesquisa dessa e tal. E eu pensava essas coisas, né? Eu falava assim, pô, como é que eu quero refletir sobre isso? Assim, não sendo vegano, mas a ideia era justamente essa, era refletir sobre esse ponto de inflexão, né? Esse momento em que a pessoa acha que é errado, mas ainda não consegue praticar, né? Eu tava nesse grupo e justamente um start, um ponto de partida da minha pesquisa era lidar com essas pessoas, sabe? E aí, bom, né? Cada vez mais pesquisando, lendo, conversando com pessoas, ouvindo gente vegana, né? Eu fui pouco a pouco me familiarizando, quebrando preconceito, conhecendo novas realidades, novas possibilidades. E aí, pô, quando eu vi, uma chave virou. Então, assim, eu comecei a diminuir a carne, eu comecei a pesquisar, eu comecei a consumir conteúdo de influenciadores e pessoas veganas, assistir filmes, né? Fuga das Galinhas e por aí vai. Eu não cheguei a ver nenhum documentário. Isso também vai ser uma discussão para um outro vídeo, assim, de fato, os documentários eles não desempenharam um papel significativo na minha conversão ao veganismo, assim, pouco ou nada, na verdade, né, porque eu nem sequer assisti nenhum deles,
justamente deliberadamente, porque eu sempre achei eles muito gráficos e muito baseados no trauma, assim, parece que é terapia de choque. Então eu, assim, que já era uma pessoa que achava que era errado comer carne, falava assim, pô, se eu assistir isso eu vou ficar traumatizado e eu vou parar de comer carne pelos motivos errados, sabe? Porque também eu já escutei de muita gente que assistiu o documentário, ficou traumatizado, mas aí o trauma passou e a pessoa voltou a comer carne. Então, assim, pô, acho que talvez essa estratégia não seja tão razoável. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo, né? Pra gente conversar mais detidamente sobre isso. E aí, assim, depois de alguns meses, assim, nessas indas e vindas, nessa redução da carne, de pensar outras coisas, eu decidi virar vegano de vez, assim. Assim, se eu tivesse que dizer um momento fatídico, eu diria que foi durante o Natal do ano passado, né, 2025. E eu já tava nesse processo de me despedir da carne, deixando de comer e tal. E aí fica aquela ideia, né? Ah, mas eu quero comer mais uma vez aquilo. Ah, mas eu quero mais uma vez aquilo e tal. Eu não quero deixar pra trás e tal. E aí, durante a ceia, assim, eu me servi de um pedaço de Chester, né? E eu fiquei muito incomodado com aquilo no meu prato, assim. Eu fiquei tipo assim, pô, por que diabos eu tô comendo isso aqui? Por que eu tô querendo me despedir de um negócio que eu não quero, assim? Por que eu tava, sei lá, adiando uma mudança que já aconteceu, sabe? Tipo, eu já não quero mais comer isso. Então por que eu tô nesse processo de ainda me permitir a comer a isso, sabe? É como se assim, pô, eu já sou vegano, eu só não tô querendo aceitar. Aí pronto, né? Desde então eu não consumo nada de origem animal, né? E pô, deixo de cara, assim, uma das melhores decisões que eu já tomei. Realmente é algo que, olhando assim em retrospecto, é algo que eu sempre quis. E é muito bom você finalmente conseguir fazer o que você sempre quis fazer, sabe? Isso não se restringe ao veganismo, se restringe a... Isso pode ser verdade em relação a várias coisas, né? Vários projetos que a gente não toca, várias convicções que a gente tem e que a gente se permite viver em um lugar que não respeita as nossas convicções, ou enfim, agir contrário às nossas próprias convicções. Então é muito bom, assim. É muito feliz isso. Isso se torna uma espécie de mote para você também ir exercendo suas convicções, sabe? E se tornar uma pessoa que não só obedece, faz o que todo mundo faz, mas também faz o que você quer fazer, o que finalmente você quer fazer. E hoje, assim, olhando pra trás, eu percebo que eu queria isso desde pequeno, né? Com 14 anos eu já sabia que seria vegano e, bom, eu tava certo. Bom, era isso que eu tinha pra hoje. Muito obrigado, minha gente, pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.